Bom dia, moçada. E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar de análise combinatória junto com probabilidade, né? O assunto é de probabilidade, mas temperada aí com análise combinatória. Antes da gente começar a falar sobre o assunto especificamente, né? Eu queria fazer aí um chamamento, né, para a turma do segundo ano para pegar firme. O assunto é bom, né? Vocês estão tranquilos, não está tanta matéria. Você pode assistir o vídeo uma vez, duas, né? E também, turma, qualquer dúvida, coloque lá nos comentários, né? Nos comentários, que a gente procura, às vezes, explicar de uma outra forma, né? Então, fica aí esse apelo para a gente pegar firme. Vamos lembrar que esse assunto, ele normalmente é dado no segundo ano, com mais detalhe, e o aluno do segundo ano está aí na sequência, né? Nas proximidades de fazer o Enem. Bora lá então. Então, eu coloquei vários exemplos, vai ficar um pouquinho mais puxadinho, porque o assunto é puxado mesmo, né? Mas nada que vocês não tenham condições de acompanhar. Então, no primeiro eu coloquei, olha, escolhendo ao acaso um dos anagramas, né? Formados a partir da palavra amor, com a probabilidade que ele comece. Letra A pela letra R, letra B por uma vogal. Vamos lembrar que probabilidade é o número de elementos do evento, ou seja, daquilo que eu quero que aconteça, né, que ocorra, pelo número de elementos do espaço amostral. Esse símbolo aí, olha, representa o espaço amostral, né? O espaço amostral é formado por todos os elementos com os quais você está trabalhando. Então, vamos calcular o total. Ó, eu tenho a palavrinha amor, né? Então, ela tem quantas letras? 4, né? Então, para achar esse total, eu vou aplicar o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, né? Para a primeira letrinha, quantas possibilidades eu tenho, né? Uma, duas, três, quatro. Quatro possibilidades. Né? Para a segunda, três, porque eu não, na palavra amor não aparece o A, por exemplo, mais de uma vez, né? Então a letra só aparece aqui, olha, uma vez. Então eu não posso dizer que eu tenho quatro possibilidades aqui por isso, porque uma já ficou lá na primeira. Quando eu for preencher a terceira, já ficaram duas, então só duas possibilidades. E na última, uma possibilidade. Né? Então, no total, se eu trabalhar isso aqui, né, mudando essas letras de posição, eu obterei 24 anagramas, né, ou 24 formações diferentes. Poderia dizer, turma, que isso aqui é P de 4, né? Que é 4 fatorial, que vai dar os 24. Então, ou faz pelo princípio fundamental da contagem, ou utiliza a fórmula, né, permutação de 4, que é 4 fatorial, que é exatamente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24, então, é o total. Agora, na letra A, ele quer que comece pela letra R, né? Então, se eu coloco o R no início, olha, o que vai acontecer? Quantas possibilidades eu tenho para colocar o R lá no início? Uma, né? Se o R ficou na primeira, quantas possibilidades para a segunda? Ó? Três, né? Para a terceira, duas. Para a última, uma, né? Então, com o R no início, quantas possibilidades eu tenho? Né? O número de elementos do evento, N de A. 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que vai dar 6. Então, a probabilidade de você escolher um anagrama formado a partir da palavra amor é 6, da palavra amor, que começa com R, né? Então, se eu coloquei o R, eu tenho 6 possibilidades, um total de 24, que é o número de elementos do espaço amostral, né? Eu gosto de colocar essa fórmula aqui, quando eu estou calculando probabilidade, porque ajuda a simplificar. Quando você multiplica, depois tem que dividir ou simplificar, às vezes fica mais difícil. E eu já tenho esses números aqui fatorados. Ó. O 24 é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu coloco aqui embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 no lugar do 24. Ó. O 6, né? Saiu de onde? 3 vezes 2 vezes 1.
E agora eu simplifico o 3 com 3, o 2 com 2, né? Portanto, vai sobrar 1 sobre 4, 1 quarto. 1 por 4, dividindo, dá 0,25. Anda com a vírgula duas casas para a direita, você tem o famoso 25%. Reinterpretando, então, como é que é? Se eu escolho um anagrama formado a partir da palavra amor, a probabilidade dele começar pela letra R é de 25%. Legal, né? Bom, agora, começar por uma vogal. Se eu entendi bem a letra A, agora eu faço a letra B tranquilo. Por uma vogal, quantas vogais nós temos nessa palavra, né? O A e o O. Duas. Então eu vou fazer essa continha aqui, que eu fiz para o R no início, duas vezes. Portanto, vai ficar duas vezes tudo isso que eu fiz, né? No lugar desse 1 aqui, olha. Porque quantas possibilidades eu tenho de colocar o R no início? Uma. Agora de colocar uma vogal, né? Duas. E aí, fazendo a simplificação, vai dar 2 quartos, né? Porque o 3 vai cancelar com o 3 aqui em cima, né? O 2 com 2. Vai sobrar 2 por 4. Ó. Simplificando, 0,5, 50%. Muito bom, né? Então, deixa eu fazer uma pausa para eu melhorar a tela aí um pouco. Na outra questão, turma, ele fala, né? No lançamento de uma moeda 3 vezes, né? Sucessivamente, qual a probabilidade de obtermos? Então, você vai lançar uma moeda sucessivamente, ó, 3 vezes. Então, você vai lançar, olhar o resultado, lançar ela de novo, olhar o resultado, lançar de novo, olhar o resultado, né? Então, de obtermos, letra A, cara nos 3 lançamentos. Então, turma, eu coloquei aqui uma legendazinha, ó. O C para nós vai ser cara e o K coroa. Às vezes as pessoas trocam, né? É só uma legenda. Então, vamos começar. Eu preciso saber o espaço amostral e saber o evento, né? Vamos ver quantos elementos tem o espaço amostral. Eu vou lançar a moeda 3 vezes, ó. Coloquei o mapinha aqui, né? 1, 2, 3, né? No primeiro lançamento, quantas possibilidades que eu tenho? Duas, né? Cara ou coroa. Segundo lançamento, cara ou coroa. Terceiro, cara ou coroa. Portanto, pelo princípio multiplicativo, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, quem lança uma moeda 3 vezes sucessivamente pode ter 8 resultados diferentes. Aí ele pergunta, né? Qual a probabilidade de ter cara nos 3 lançamentos depois, né? Exatamente 2 caras. Então, quando ele faz esse tipo de pergunta, é bom que você tenha uma noção de qual é o espaço amostral. Olha, por isso que eu coloquei ele aqui. E normalmente, quando vem uma questão dessa, ele não coloca muitos elementos no espaço amostral, né? Então, bora lá ver como é que fica o espaço amostral? Olha, são 8 possibilidades, são 8 trios, né? Por isso que eu coloquei aqui 8, ó. Né? 8. Quais são eles, turma? Bem, eu posso ter cara no primeiro, cara no segundo, cara no terceiro. Essa é uma possibilidade. 3 caras. Agora vamos ver com 2 caras. Pode ser cara no primeiro, cara no segundo, coroa no terceiro. Ou cara, coroa e cara, ou coroa, cara e cara. Agora com uma cara, cara, coroa e coroa, coroa, cara e coroa, ou cara, cara e coroa, né? Nenhuma cara, somente coroa, 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 coroa. Então, esses são os resultados, olha. E é interessante que eu tenha calculado aqui primeiro, para não esquecer nenhum, né? Então, já sabia que são 8. Agora, quais são eles? Aí eu fiz uma descrição aqui melhor, né? De todos eles. Bom, então agora fica tranquilo, né? Porque eu sei o total, agora é só observar o quanto que tem em cada uma dessas propostas. Cara nos 3 lançamentos, quer dizer, cara no primeiro, cara no segundo, cara no terceiro. Só tem esse, ó. Então, é uma chance, um total de 8. Esse eu não coloquei em porcentagem, se quiser é só dividir aí 1 pelo 8. Né? Letra B, exatamente 2 caras. Quais, então, os trios aí que tem exatamente 2 caras? Cara no primeiro, cara no segundo, cara no primeiro e no terceiro, né? Ou no segundo e no terceiro. 3 casos. 3 num total de
8. O primeiro não conta, porque ele falou exatamente 3, né? Tem duas aqui, mas ele falou exatamente 3, né? Letra C. Probabilidade de ter cara no último lançamento, né? Quantos tem no último? Esse, olha. Este, né? Este, né? 4. Num total de quanto? 8. Simplifica 1 por 2, né? 0,5, 50%. Boa questãozinha, né? Então tem casos que você tem que visualizar mesmo o espaço amostral, senão você não consegue responder os itens. Mas aí ele normalmente não dá um espaço amostral muito longo, né? Ele coloca um número de tal forma que você tenha condições de visualizar ele aqui. Bacana. Então deixa eu dar uma arrumadinha lá. Então continuando, turma. São 4 questões, né? Então vamos ver a terceira questão. Um número de 3 algarismos é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ele ser formado por algarismos distintos? Atenção nessa questão dos números, que eles estão sempre rondando isso aí, né? Então vamos ver o espaço amostral primeiro. Número de 3 algarismos. Quantos nós temos? Bom, eu não posso iniciar ele com 0. Então na primeira casinha eu posso colocar de 1 a 9, né? Então 9 possibilidades. Como eu estou calculando o total, aí não são distintos, né? Então, a hora que eu for preencher a segunda, eu posso colocar o que eu coloquei na primeira. Então, tem 10 possibilidades, porque agora o 0 entra no jogo, né? Quando for preencher a terceira, novamente, eu posso colocar todos. Então, 10 possibilidades. Ó. Então, se eu perguntar quantos números de 3 algarismos, né, eu posso formar, é isso aqui, olha, 9 vezes 10 vezes 10, vai dar 900. Você pode formar 900 números de 3 algarismos. Isso é o total. Agora, ele quer formado por algarismos o quê? Distintos. Aí muda o jogo, né? Então vamos ver os algarismos distintos. Quantos eu posso formar? Na primeira, 9, eu não posso colocar o 0 lá. Mas quando eu for preencher a segunda, olha, eu só não posso colocar o que eu coloquei na primeira, né? Turma, então seria 10, ó. Mas como eu não posso colocar o que eu coloquei na primeira, porque agora são o quê? Distintos, né? Então 9 possibilidades. Vou preencher a terceira, 8. Então, pelo princípio multiplicativo, né? 9 vezes 9 vezes 8. Bem, aqui eu não vou multiplicar, ó. Aqui também não. Por quê? Para facilitar a simplificação. Então, a probabilidade disso acontecer é 9 vezes 9 vezes 8, dividido por 9 vezes 10 vezes 10. Vai ficar bom para simplificar. Ó. O 9 com 9. Agora o 8 com 10, né? Divide o 8 por 2 dá 4. O 10 por 2 dá 5. Agora, o 10 por 2 dá 5 e o 4 por 2 dá 2, né? Então, em cima, 2 vezes 9, 18, né? 5 vezes 5, 25. Ó. Se quiser porcentagem, divide o 18 pelo 25 e anda duas casas para a direita com a vírgula, né? Tudo bem, turma? Então, lá no título tá probabilidade com análise combinatória. Então, turma, você vai usando a análise combinatória, o princípio fundamental da contagem, né? Para resolver questões de probabilidade. Ó. Então, dificilmente você vai fazer uma boa questão de probabilidade que você não tenha que usar a combinatória, né? Legal? Bom, fechando, vamos ver essa questãozinha aqui, né? Unindo-se aleatoriamente, né? Dois vértices quaisquer de um pentágono convexo, qual é a probabilidade de que o segmento corresponda a uma diagonal? Boa, né? Juntou a geometria agora no jogo. Então, pentágono convexo, vamos lembrar que pentágono tem quantos lados? 5, né? O AB, o BC, o CD, o DE, o AE, né? 5 lados. Tudo bem? Isso é um pentágono convexo. Convexo, turma, vamos lembrar o seguinte, ele não pode ter como se fosse um amassado, né? Você não pode entrar, vamos supor, com esse vértice B aqui, ó, para dentro, né? Como se afundasse ele aí. Ele é todo estufadinho, vamos dizer, né? Isso é convexo. Tem uma definição para isso. Não vou falar ela agora, que na aula não é de geometria, né? Mas ele não pode ter, vamos dizer, buracos, né? Então aí você está com
polígono convexo de 5 lados, portanto um pentágono. Então, vamos ver como é que fica a questão do espaço amostral, né? Bom, o espaço amostral, eu vou ligar 2 segmentos aqui, quaisquer, né? Então, não tem que nada definindo que tem que ser diagonal, tem que ser lá. Vou ligar o que der para ligar. Então, quantos pontos eu tenho para ligar? Eu tenho 5. Vou ligar quantos de cada vez? 2, né? Não tem ordem, porque o segmento CD e o DC é a mesma coisa. Então, se eu vou usar 2 sem ordem, combinação, turma. É igual o probleminha lá das frutas, né? Das saladas. Então, combinação por isso. Se o segmento CD fosse diferente do DC, aí seria arranjo. Mas como o segmento, né, não depende se eu falo primeiro C ou D, tudo é o mesmo segmento, olha, então combinação. De quantos pontinhos? 5. Quantos de cada vez? 2. Combinação de 5, 2 a 2. Eu vou preparar a tela melhor aqui para a gente revisar. Então, para quem esqueceu, a forma de combinação é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, né? Como o n é 5 e o p é 2, eu substituir. 5 menos 2 é 3, né? O 5 fatorial se desenvolve, 5 vezes 4 vezes 3. Para no 3, porque alcançou o de baixo, né? O 2 fatorial é 2 vezes 1. 5 ficou 3, então vai ficar 5 vezes 4, 20 por 2, 10. Quer dizer que se eu unir, né, aleatoriamente, 2 desses pontinhos, 2 desses vértices, né, eu vou ter, no total, 10 segmentos. 10 segmentos. Então, isso é o número de elementos do meu espaço amostral. Agora, ele quer qual a probabilidade de ser uma diagonal. Diagonal, turma, você vai ligar vértices assim, ó. Tudo bem? Diz lá, né, quando está falando de geometria, que eles não podem ser consecutivos, ou seja, não pode ser um após o outro. Quando eu ligo A com B, eu estou ligando vértices consecutivos, aí não forma diagonal, aí é um lado. Então, para eu saber o número de diagonais que eu vou ter em qualquer polígono, o que eu faço? Eu pego o total de segmentos, no caso 10, né? E retiro os lados. Retiro os lados. Então, do total, eu vou ter que tirar quanto? Quantos lados? 5, né? 10 menos 5, 5. Significa que eu coloquei aqui o asteriscozinho, né? Que eu vou ter 5 diagonais. Existe uma fórmula para calcular essas diagonais lá do ensino fundamental. Não há necessidade, você pode calcular assim, né? Você calcula o total de segmentos e retira os lados, né? Ou seja, se fosse 10 lados, eu ia fazer a combinação de 10, 2 a 2, né? E ia tirar 10 lados, olha, do total que eu encontrasse, né? Então, o número de elementos do evento, ou seja, o número de diagonais, é 5. Né? Probabilidade disso acontecer, 5 por 10, que é o total. Meio, ou seja, 50%. Valeu, turma. Assiste uma vez, se não entendeu muito bem, assiste outra. Qualquer coisa, coloca um comentário pra gente, né? Que a gente possa explicar um pouco melhor. Mas é isso aí. Um abraço e até a próxima.